Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 89. Estamos a terminar o terceiro volume desse livro, o Saltério. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo didático de Etã Esdraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra. O mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste, o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste assim as ruínas as suas fortificações.
Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos teus adversários, e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada, e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que efeito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Nosso irmão William já orou pela mensagem. Meus irmãos, uma das convicções mais firmes, mais profundas do povo de Deus é a de que o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas. Nada acontece fora do seu governo. Nenhum evento da história escapa ao seu controle. Nós temos a convicção, e nós cantamos, e nós lemos, e nós proclamamos que o Deus da Escritura não é um mero espectador distante dos acontecimentos humanos. Ele dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Da mesma forma, o povo de Deus sabe que, além de soberano, o Senhor é fiel. Tudo o que Ele promete, tudo, absolutamente tudo, Ele cumpre. Nenhuma das suas promessas jamais deixou e deixará de ser cumprida. Tudo o que Ele fala permanece firme. Porque além de soberano para fazer o que Ele ordena, Ele também é fiel. Então a sua palavra não falha, a sua aliança não pode ser anulada e os seus juramentos não podem ser quebrados. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, diz a sua palavra. Entretanto, há momentos na história e na experiência do povo de Deus em que essas convicções são provadas, duramente provadas, severamente provadas. Há ocasiões em que os eventos parecem caminhar na direção oposta daquilo que Deus prometeu. Há circunstâncias em que a providência parece contradizer a promessa. E aqui eu preciso lembrar que providência é aquele ato pelo qual Deus sustenta, governa, dispõe e dirige todas as criaturas, desde a menor até a maior. Tudo que acontece, acontece pela mão providente de Deus. Até os acontecimentos desagradáveis, as calamidades, as catástrofes, todas as coisas que ocorrem no mundo, sem exceção, fazem parte da providência. Então, há momentos em que essa providência faz acontecer coisas que parecem contradizer a promessa. O Senhor continua reinando, mas os seus caminhos se tornam difíceis de compreender. É aqui que nós entendemos o significado do que Paulo fala em sua doxologia em Romanos 11, 33 a 36. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Então Deus continua sendo fiel, mas sua fidelidade, por vezes, parece obscurecida pelos acontecimentos. E nessas horas os servos de Deus são confrontados com perguntas dolorosas. Como conciliar as promessas divinas com a realidade presente? Lembrando, promessas divinas não são aquilo que o seu coração acha que Deus prometeu. São aquelas que estão na Escritura, lidas e entendidas dentro do seu contexto. Mas como conciliar essas promessas? Como entender os atos da providência quando eles parecem contrariar aquilo que Deus declarou? Como permanecer confiando
quando não conseguimos enxergar a harmonia entre a palavra de Deus e os acontecimentos da história. O Salmo 89, meus irmãos, nasce exatamente dessa tensão. O salmista conhece as promessas feitas por Deus a Davi. Ele sabe que o Senhor jurou estabelecer o reino de Davi para sempre. Ele conhece o amor leal e a fidelidade do Deus da aliança. Contudo, ao olhar para a situação presente do povo de Deus, a sua situação presente, tudo para ele parece desmoronar diante dos seus olhos. A coroa foi lançada por terra. Os inimigos triunfam. A dinastia de Davi está humilhada. E as promessas divinas parecem cada vez mais distantes. Então, diante dessa aparente contradição, o salmista não abandona a fé e nem rejeita as promessas. Mas, por outro lado, também, ele não tenta negar a gravidade da crise. Ele não esconde sua perplexidade. Em vez disso, ele leva essa perplexidade ao Senhor. Então, o Salmo 89, já de cara podemos adiantar, ele ensina como o povo de Deus deve agir e especialmente como deve orar quando não consegue reconciliar aquilo que Deus prometeu com aquilo que Deus está fazendo. Ele nos ensina a olhar além das circunstâncias imediatas e descansar na fidelidade daquele cujas promessas jamais falham, mesmo quando sua providência permanece misteriosa aos nossos olhos. Esse salmo, como diz aí o nosso título em itálico, foi escrito por Etan, Ezraíta, e ocupa uma posição estratégica no saltério. Este é mais um dos sábios, assim como Emã do Salmo 88. E esse salmo, como eu falei, encerra o livro 3 dos Salmos 73 a 89. Você vai perceber que a partir do Salmo 90, o Salmo 90 é encabeçado pelas palavras garrafais, livro 4. E nós já temos visto que essa seção 3, ou esse livro 3, é marcado por frequentes reflexões sobre o sofrimento do povo de Deus, sobre a prosperidade dos ímpios, a destruição de Jerusalém e a aparente ausência da intervenção divina. E nós devemos nos manter aqui lembrados, porque eu já tenho falado disso, do que o teólogo O. Palmer Robertson, em seu livro O Fluxo dos Salmos, chama esse livro 3, ele chama de devastação. É assim que ele resume o livro 3, porque esse volume expressa de maneira destacada o período em que Jerusalém foi invadida, a cidade e o templo foram destruídos, o rei davídico foi deposto do trono e o povo de Deus foi levado para o cativeiro. E não é por acaso que esse livro termina com um salmo que coloca diante de Deus uma das maiores crises, ou eu diria o ápice da crise teológica da história de Israel. Nós já vimos, você lembra, no Salmo 79 está lá o lamento pela devastação de Jerusalém, do templo, mensagem intitulada A Oração de uma Igreja Devastada, está no YouTube. Nós já vimos que o Salmo 79 traz esse lamento e a destruição do templo. E o Salmo 80 traz também a queda do reino do norte, que se deu antes e foi também mencionada no Salmo 78, versos 67 a 82. Neste Salmo 89 nós temos um lamento pela queda do trono de Davi. Por isso o fundamento do Salmo encontra-se inteiramente na aliança que Deus faz com Davi, registrada em 2 Samuel 7. Esse é um dos contextos canônicos do Salmo. E, na verdade, é interessante que este Salmo, literariamente falando, ele é a mais bela expressão poética de 2 Samuel 7, da aliança davídica. Ele vai repetir a aliança davídica de maneira mais poética. Então, nós devemos ter em mente o contexto histórico. Naquela ocasião, Davi desejou, lá em 2 Samuel 7, você pode em casa estudar melhor e rever o sermão. Naquela ocasião, Davi desejou construir, você lembra, uma casa para o Senhor. Mas Deus
respondeu prometendo que ele, o Senhor, é que ia estabelecer uma casa para Davi, sendo casa tendo o sentido de dinastia. E naquela ocasião da aliança davídica, ou aliança do reino, o Senhor declarou que levantaria a sua descendência depois dele, a sua semente, que estabeleceria o seu reino para sempre e firmaria para sempre o trono da sua dinastia. E Deus disse que um dos seus descendentes, inclusive, ao assumir o trono, reinaria para sempre. Veja, acerca do filho de Davi, entre as promessas feitas, destacam-se essas palavras em 2 Samuel 13:14. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, falando do descendente de Davi. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, essa promessa, irmãos, se tornou um dos pilares da esperança de Israel. A dinastia davídica não era apenas, portanto, uma instituição política. Ela estava ligada ao propósito redentor de Deus para o seu povo. E esse rei da casa de Davi, todo rei da casa de Davi, começando dele, era o representante do povo da aliança. Então a permanência do seu trono estava vinculada às promessas divinas do futuro reino de Deus. Entretanto, séculos depois, os acontecimentos históricos pareciam contradizer tudo aquilo que Deus tinha prometido. E embora seja difícil determinar com absoluta certeza a ocasião exata da composição do Salmo, a descrição dos versos 38 a 45 aponta para um período de calamidade nacional, provavelmente relacionado à queda de Judá diante da Babilônia ou aos eventos que a antecederam. A coroa do rei foi profanada, os muros da cidade foram derrubados, as fortalezas foram reduzidas a ruínas e os inimigos passaram a zombar do povo de Deus. A captura do último rei davídico, Zedequias, foi especialmente trágica. Ela é narrada em 3 passagens. Em 2 Reis 25, de 1 a 7, em Jeremias 39, de 1 a 7 e em Jeremias 52, de 3 a 11. Eu já falei sobre ela na exposição sobre o Salmo 79, mas eu quero relembrar aqui. No 11º ano do reinado de Zedequias, os babilônios conseguiram abrir uma brecha nas muralhas da cidade. E as defesas de Jerusalém haviam colapsado. Naquela mesma noite, percebendo a derrota inevitável, Zedequias tentou escapar. Ele e os seus soldados saíram furtivamente por um portão entre 2 muralhas, próximo ao jardim do rei, tentando fugir em direção ao Vale do Jordão. Mas a tentativa foi inútil. O exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou na planície de Jericó. Ali Zedequias foi capturado e levado à presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como um juiz, o julgou, porque ele estava tramando uma rebelião contra o domínio já posto de Nabucodonosor sobre Jerusalém. E o que aconteceu a seguir, meus irmãos, marcou o fim de uma era. Perante o rei da Babilônia, está escrito nas passagens que eu indiquei, os filhos de Zedequias foram mortos diante dos seus olhos. E logo em seguida, eles vazaram os olhos de Zedequias. Foi a última coisa que ele viu, foram seus filhos sendo mortos. E em seguida ele foi cegado, eles o acorrentaram e o levaram para a Babilônia. Deus disse: o teu filho reinará para sempre. E o último filho de Davi está acorrentado, cego, e humilhado vai para a Babilônia. Então, com esse ato brutal, irmãos, o trono de Davi em Jerusalém entrou em colapso. Agora, o que tornava a situação mais angustiante não era a derrota militar de Judá. O que estava em jogo era a própria credibilidade da promessa divina. Porque é verdade que tudo isso aconteceu por consequência dos pecados de Israel, mas a promessa divina não pode ser quebrada mesmo pelos nossos pecados. Então, se Deus havia jurado estabelecer para sempre o trono de Davi, como explicar a humilhação da dinastia davídica? Se Deus é fiel à sua aliança, por que sua providência parecia agir em sentido contrário? O Salmo é a resposta de um homem que se recusa tanto a abandonar a promessa,
quanto a ignorar a realidade. Irmãos, uma das coisas que levam os homens à loucura é exatamente quando eles têm um sofrimento extremo e diante da realidade, a tendência do seu coração é fugir daquela realidade. E loucura é isso, crenças erradas para tentar acomodar a minha mente a algo que eu me recuso a aceitar. Mas aqui nós vemos que o salmista encara honestamente a crise, reconhece a gravidade dos acontecimentos, ele se recusa a fugir da realidade, ele leva a sua perplexidade ao Senhor, mas ao fazê-lo, ele prepara o caminho para uma esperança ainda maior. Porque a história demonstraria que a promessa feita a Davi não encontraria seu cumprimento definitivo em nenhum rei terreno, mas apenas naquele que é o verdadeiro filho de Davi, o rei eterno prometido por Deus. Aqui eu já estou dando um spoiler da história, porque nós já conhecemos o spoiler. Nós vivemos do lado de cada cruz. Mas para ele, a promessa ainda estava por se cumprir. Então, pensando nisso, eu quero trazer aqui essa exposição em 3 pontos. Primeiro, mostrar a fidelidade de Deus celebrada na criação e na aliança, versos 1 a 18. Depois eu quero mostrar a fidelidade de Deus questionada na hora da aflição. Então, a fidelidade de Deus celebrada na aliança, a fidelidade de Deus questionada na hora da aflição. Na verdade, essa fidelidade está demonstrada aí na criação e na aliança. Essa fidelidade ela é demonstrada para com a casa de Davi e depois ela é questionada. Então, pensando um pouco na fidelidade de Deus celebrada na aliança. O Salmo começa de maneira surpreendente e aqui nós já aprendemos como orar em momentos quando as promessas de Deus parecem ser contraditadas pela sua providência. Até observe que o Salmo tem 52 versículos, mas até o verso 37, portanto mais da metade, ele fala do caráter de Deus, das suas promessas celebradas, das suas promessas e da sua fidelidade. E as palavras-chave aqui vão ser graça e verdade, ou misericórdia e fidelidade. São a mesma palavra no hebraico, que são as duas palavras pactuais centrais. Então, neste sentido, nós precisamos ter em mente o seguinte princípio: antes de mergulhar nessa realidade trágica do trono de Davi, antes de penetrar os escombros da perplexidade da sua alma diante de uma aparente contradição, o salmista se agarra à âncora da esperança pactual. Então ele passa a maior parte do tempo exaltando e adorando a Deus e lembrando quem é Deus e o que ele fez na criação, na aliança e na sua relação com Davi. E por que isto é importante? Porque é exatamente esse corpo de fé que vai sustentá-lo nesse túnel de perplexidade. E aqui nós aprendemos talvez o que seria a grande lição desse salmo. Quando nós avaliamos as duras realidades da vida, sobretudo quando nós mergulhamos nelas, antes mesmo de pensarmos no que estamos sentindo. Sim, é verdade que algumas vezes nós começamos com o que estamos sentindo, muitos salmos fazem isso, mas há situações em que nós precisamos começar não com o que estamos sentindo, não com o que estamos vivendo, não com a perplexidade, não com a contradição que quase nos tira a insanidade. Nós temos que trazer à nossa memória quem é o nosso Deus e firmar isto. E é isso que ele faz. Então é por isso que nesse primeiro ponto ele vai mostrar do verso 1 ao 18, ele vai mostrar a fidelidade de Deus na criação e na aliança, antes de questionar. É por isso que o Salmo começa dessa maneira surpreendente. Ele está falando
da queda do trono de Davi, do ápice da crise nacional de Judá, do que parece ter sido o fim da promessa. Mas antes de falar da crise que aflige o povo de Deus, Etan escolhe concentrar sua atenção no caráter do Senhor. Então, o que domina os versículos iniciais não é a aflição presente, é a fidelidade divina. A palavra fidelidade vai ocorrer aí 7 vezes ou mais neste salmo. As duas palavras que mais ocorrem nesse salmo são a palavra, às vezes é traduzida por bondade, às vezes por misericórdia, às vezes por graça. Mas é aquela palavrinha que a gente já conhece, hesed, que é o amor leal de Deus, que o levará a ser fiel à sua aliança. E fidelidade é a mesma palavra para verdade. O Novo Testamento traz esse binômio como graça e verdade. Então, esse é o ponto. O que domina os versículos é a fidelidade de Deus. Veja, ele abre a composição declarando: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Misericórdia aí é hesed. E a palavra fidelidade. Então essas são duas palavras fundamentais que aparecem logo na abertura e reaparecem ao longo de todo o salmo. Então essa palavra, ela é traduzida exatamente por misericórdia ou benignidade e descreve o amor leal de Deus, a sua bondade pactual, o seu compromisso permanente com aqueles que pertencem à sua aliança. E a segunda, é interessante, é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra fé. Você sabe, o salmo termina com uma palavra que a gente usa, né, no culto, e a gente aprendeu a usar na liturgia: amém. Essa palavra amém, amém em hebraico, ela está ligada à palavra hebraica emuná. E emuná é fidelidade. E está ligada à palavra emet, que é a palavra verdade. Então a palavra aqui, emuná, é a palavra fidelidade, indicando firmeza, confiabilidade, constância. Deus permanece fiel ao que prometeu, porque sua natureza é fiel. E essas duas verdades constituem o fundamento de todo o salmo e do clamor do salmista. Então o que será questionado mais adiante não é se Deus fez promessas, mas como essas promessas podem ser conciliadas com os acontecimentos da história. Antes de apresentar o problema, porém, o salmista reafirma aquilo que Deus, ele sabe ser verdadeiro acerca de Deus. Por isso, nos versos 3 e 4, ele introduz esse tema da aliança davídica. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Observe que o salmista começa pela promessa e não pela crise. Antes de olhar para as circunstâncias, ele recorda aquilo que Deus falou. Antes de considerar os fatos que parecem contradizer a promessa, ele relembra o juramento divino. E a partir do verso 5, observe aí que o foco se amplia. O salmista passa da aliança para o próprio Deus da aliança. Os céus celebram as suas maravilhas. Os seres celestiais reconhecem a singularidade do Senhor. Não existe ninguém, ele vai dizer, comparável ao Senhor. Ele é incomparável em majestade, em poder e em fidelidade. E nos versos 9 a 13 nós encontramos uma das mais impressionantes descrições da soberania divina em todo o saltério. Observe aí, ele diz: tu dominas a fúria do mar, tu acalmas as ondas do mar. Você sabe que nas escrituras o mar frequentemente simboliza aquilo que é ameaçador, imprevisível e incontrolável aos olhos humanos. O que para os homens é fonte de temor, para Deus está completamente sujeito ao seu domínio. Mas o salmista relembra também a derrota de Raabe, calcacha Raabe como um ferido de morte, verso 10. Você lembra pelo Salmo 88 que Raabe é um nome poético empregado para o Egito, o Salmo 87. A referência aponta para o Êxodo, quando Deus esmagou o grande poder que mantinha Israel em escravidão. Assim, o argumento do salmista avança da criação para a redenção. Aquele que domina o mar, dominou o grande império do Egito. O Deus que governa o mar é o mesmo que derrotou o Egito. O Deus que controla as forças da criação é o mesmo que intervém na história para salvar o seu povo. Derek Kidney, em seu comentário de Gênesis, observa que essa vitória sobre o Egito ocupa no Antigo Testamento, e nós sabemos disso, uma posição semelhante à do Calvário no Novo Testamento.
ela era a grande demonstração histórica de que nenhuma força da terra poderia frustrar os propósitos redentores de Deus. O versículo seguinte, observe comigo, ampliam ainda mais a perspectiva. Ele vai mencionar os céus, a terra, o norte e o sul, o Tabor e o Hermon, montes bíblicos, pertencem ao Senhor porque foram criados por Ele. Toda a criação testemunha seu poder soberano. Nada existe fora do seu governo. Mas o salmista não enfatiza apenas o poder divino. Observe o verso 14. Esse verso revela o caráter daquele que governa. Ele não apenas governa, mas ele governa baseado na sua justiça e no direito. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade, de novo, recebe e emuná, te precedem. Então, o poder de Deus jamais está separado da sua retidão. O seu governo não é arbitrário. O seu trono está estabelecido sobre os atributos da justiça, do direito, da graça e da verdade. Então, a sessão termina mostrando os privilégios do povo que vive sob esse governo. Ele vai dizer no verso 15: bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo. Bem-aventurado é o povo que anda na luz da tua presença. Bem-aventurado é o povo cuja força, segurança e esperança estão no Senhor. Então, observe a lógica da argumentação. Antes de enfrentar a crise que o atormenta, o salmista firma os seus pés em 3 certezas inabaláveis. Deus é fiel à sua aliança. O que quer que aconteça, irmãos, não podemos abandonar isto. Deus é fiel à sua aliança. Segundo, Deus governa soberanamente a criação e a história. Nada o pega de surpresa. E terceiro, Deus exerce esse governo em perfeita justiça e bondade. Essas verdades não eliminam imediatamente as suas perguntas, mas elas fornecem o fundamento sobre o qual ele enfrentará a perplexidade dos versículos anteriores. Irmãos, há uma importante lição para o povo de Deus. Quando nós enfrentamos circunstâncias que não compreendemos, nossa tendência natural é começar pela crise. Sabe uma das coisas que a gente faz em aconselhamento bíblico? Quando a pessoa vem e conta a sua história, a gente ouve toda a história. Às vezes a gente demora 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas ouvindo. Mas normalmente quando a gente termina e ouve, a gente começa perguntando sobre a fé daquela pessoa. Quem é Jesus para ela? Onde estava Deus nisso tudo? Como ela percebe a mão de Deus? Sabe por quê? Porque quando você está em crise, você está voltado para o eu. Então, a nossa tendência é começar pela crise. Nós fixamos os nossos olhos nos problemas, nas perdas, nas ameaças e nas perguntas sem resposta, e entramos no labirinto que nos suga. O salmista faz o contrário. Antes de olhar para as circunstâncias, ele olha para Deus. Quando a providência parece confusa, nós precisamos recordar quem é aquele que governa a providência. O Deus que dirige nossa história é o mesmo que governa os céus e a terra. É o mesmo que conduziu o seu povo através do mar. É o mesmo que derrotou os inimigos e cumpriu suas promessas ao longo de todas as gerações. E as circunstâncias, meus irmãos, podem mudar rapidamente, mas o caráter de Deus permanece imutável. Por isso a fé não encontra sua estabilidade na facilidade dos acontecimentos, mas na fidelidade daquele que reina sobre todas as coisas. Então nós chegamos à segunda metade do Salmo, que vai até aí praticamente o final. A fidelidade de Deus questionada na hora da aflição. Ou, se preferir, aqui é o título, quando a providência de Deus parece contrariar suas promessas. Então, após celebrar a fidelidade de Deus revelada na criação e recordar as promessas feitas na aliança com Davi, o salmista nos conduz abruptamente ao cenário da crise. Sabe, parece que você é mergulhado, sabe? Você está lá no ápice da alegria, da celebração, e você despenca.
Ele puxa o nosso tapete aqui, observe no verso 38. Ele está falando tanta coisa boa de Davi. E de repente ele mergulha. Eu lembrei, claro que ali era diversão, quando em Natal estávamos no bug, passeio de bug na duna, e o motorista falou: "Você quer com pouca emoção ou com muita emoção?" A minha esposa, independente de ser cardíaca, moço, eu já não gostava de muita emoção. Agora eu falei: "Bom, o que fazemos? Eu gosto de muita emoção. Vamos fazer um meio termo?" E aí ele vinha, de repente ele... Sim, mas era assim, 2 segundinhos. Opa, calma, dona, tá tudo tranquilo. Mas aqui, o salmista mergulha com muita emoção. E não é euforia, não é adrenalina. É algo muito doloroso. Veja o que ele diz, logo no início do verso 38. Tu, porém... Essas duas palavras introduzem uma das mais dramáticas transições de todo o saltério. Tudo que foi afirmado nos versículos anteriores parece agora entrar em conflito com a realidade presente. Deus prometera um trono eterno, mas o trono está abatido. Deus havia jurado preservar o seu ungido, mas o ungido foi humilhado. Deus prometera a sua fidelidade, mas os acontecimentos parecem dizer o contrário. É importante perceber que o salmista não descreve simplesmente uma tragédia nacional. O que o angustia é a aparente contradição entre a promessa e a providência. O Senhor prometeu tudo isso, o Senhor é tudo isso, mas... Então a questão não é apenas que Judá sofreu uma derrota, é que o próprio Deus parece ter agido contra aquilo que ele havia prometido. Observe a sucessão de verbos aí desde o verso 38. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com teu ungido. Verso 39, aborreceste, tu odiaste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa. Verso 40, arrasaste os seus muros todos, agora os muros de Jerusalém. 42, exaltaste a destra dos seus adversários. Os seus adversários estão exaltados, e foi Deus quem fez isso. Veja o sujeito dos verbos. Tu viraste o fio da espada, deitaste por terra o seu trono. Essa repetição é deliberada. O salmista reconhece que os acontecimentos não ocorreram por acaso, não foram simplesmente os babilônios que derrubaram Judá, não foram apenas os inimigos que destruíram Jerusalém. Por trás dos acontecimentos estava a mão soberana do próprio Deus. Alan Harman observa que a linguagem utilizada nesses versículos, ela descreve vividamente a devastação sofrida por Judá diante da Babilônia. Os muros derrubados, as fortalezas destruídas, a coroa lançada ao chão e o povo exposto ao escárnio das nações. Você sabia que quando os israelitas iam saindo para o cativeiro, alguns dos seus vizinhos ficavam... Sabe o que é isso? Equivale a uma espécie de vaia naquela cultura. Palmas e assobio. Motejo. Já ouviu essa palavra? Servimos de motejo. Chacota. Era isso. Então, aquilo que Isaías havia anunciado a Ezequias finalmente havia acontecido. Mas é precisamente aqui que a atenção do salmo alcança o seu ponto mais alto. O mesmo Deus que prometeu estabelecer o trono de Davi para sempre, parece agora destruí-lo. O mesmo Deus que jurou por sua santidade, parece agir em sentido contrário à sua palavra. Ele tinha dito, eu jurei por mim mesmo. Observe no verso 35, uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Então, diante dessa situação, o salmista não esconde sua perplexidade. Verso 46, até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Essa pergunta, irmãos, não nasce da incredulidade, ela nasce da fé. Você sabe que tem algumas dúvidas que nascem da nossa incredulidade, mas algumas dúvidas nascem da nossa fé. É tão importante a gente entender a diferença.
Porque a fé pode ter dúvida. Na verdade, a fé pode até entrar em desespero. A gente viu isso, tem visto, não é à toa que Calvino chama o Salmo de anatomia de todas as partes da alma. A gente já viu isso em salmos anteriores. Mas o ponto aqui, irmãos, é que essa pergunta nasce da fé, porque somente alguém que acredita nas promessas de Deus pode sentir tão profundamente a tensão criada pelos acontecimentos presentes. O salmista continua convencido de que Deus é fiel. É justamente por isso que ele não consegue compreender o que está acontecendo. Por isso, nos versículos finais, ele apresenta 3 apelos ao Senhor. Primeiro, verso 47, ele apela para a brevidade da vida humana. Lembra-te de como é breve a minha existência. Eu não tenho vida suficiente, eu não tenho tempo de vida suficiente para compreender todos os eventos da história. A vida passa rapidamente, o sofrimento é pesado e o povo de Deus necessita da intervenção divina. É como se ele dissesse: vem antes que eu morra. Mas, em segundo lugar, ele apela para a realidade da morte. Que homem há que viva e não veja a morte? Verso 48. Portanto, sem a ação salvadora do Senhor, o homem é incapaz de livrar-se de sua própria fragilidade. E terceiro pedido, e mais importante, ele apela para a própria aliança. Verso 49. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, do teu hesed, juradas a Davi por tua fidelidade, por tua emuná? Esta é a pergunta central do Salmo. Veja que o salmista não pede que Deus faça uma nova promessa. Ele pede que Deus se lembre da promessa que já fez. Ele não apela para os seus próprios méritos, nem para a fidelidade do povo. Ele apela para a fidelidade do próprio Deus. E o que é interessante, irmãos, é que o Salmo termina sem apresentar uma resposta imediata. Como o Salmo 88, só que ali era a crise individual, a crise permanece. As perguntas permanecem. A tensão permanece. O salmista não recebe uma explicação para os acontecimentos. Deus não surge num redemoinho. A tensão permanece. Contudo, mesmo sem obter todas as respostas, ele continua falando com Deus. Ele continua fundamentando sua esperança na aliança. E ele continua aguardando a intervenção do Senhor. Então, esta sessão, irmãos, nos ensina que a fé bíblica não exige que ignoremos as dificuldades, nem que nós finjamos compreender tudo o que Deus está fazendo. O Salmo 89 nos mostra um homem piedoso lutando para reconciliar aquilo que ele crê com aquilo que ele está vivendo. Há momentos em que a igreja, o crente, olha para a sua condição e pergunta: até quando? Há momentos em que o crente contempla suas aflições, suas perdas, suas decepções e também pergunta: até quando? Em certas ocasiões, irmãos, não são apenas as circunstâncias que nos perturbam, mas a dificuldade de entender como essas circunstâncias se harmonizam com aquilo que Deus prometeu. O exemplo do salmista, ele nos ensina que nesses momentos não devemos abandonar a promessa, nem negar a dor. Nós vivemos num mundo hedonista, que transforma toda dor em doença. A dor é normal, a experiência normal da vida humana, caída. Devemos fazer o que o salmista fez, levar nossas perguntas ao Senhor. A fé madura, portanto, não consiste na ausência de dúvida, de perplexidade, mas na disposição de continuar buscando, mesmo quando não conseguimos compreender plenamente os seus caminhos. Assim, nós somos lembrados de que pode haver demora no cumprimento das promessas, mas não há falha em sua fidelidade. Ainda que a providência pareça misteriosa, o povo de Deus pode continuar orando, esperando e confiando naquele que jamais desmente a sua palavra. Eu quero concluir, irmãos. O Salmo 89 termina, como eu falei, sem resolver a tensão que percorre toda a sua extensão. O trono de Davi continua abatido, os inimigos continuam triunfando, as perguntas do salmista permanecem sem resposta imediata. Nós não encontramos aqui uma intervenção repentina de Deus restaurando o reino,
nenhuma explicação detalhada dos seus caminhos, o salmo termina em meio à espera. E talvez seja exatamente isso que o torna tão precioso para o povo de Deus. Muitas vezes também nós não recebemos respostas imediatas para as nossas perguntas, nem sempre nós compreendemos o que Deus está fazendo, nem sempre conseguimos harmonizar prontamente suas promessas com os acontecimentos que presenciamos. Há períodos em que a providência parece obscura e os caminhos do Senhor permanecem escondidos aos nossos olhos. Contudo, o salmista nos ensina, irmãos, que existe uma diferença entre não compreender os caminhos do Senhor e deixar de confiar nele. Etan não recebeu todas as respostas que desejava, mas continuou apegando-se ao caráter do Senhor. Ele continuou crendo no amor leal e na fidelidade de Deus. Como observou Kidner em seu comentário, o Salmo não tenta anular a atenção, nem enfraquecer a promessa. Há certos crentes que querem fazer uma das duas coisas: ou enfraquecer a promessa ou anular a atenção. Então ele enfrenta honestamente o conflito entre as palavras de Deus e os acontecimentos da história, levando tudo isso ao próprio Deus. Mas aquilo que permaneceu sem resposta, irmãos, graças a Deus nós vivemos após a cruz. Porque aquilo que permaneceu sem resposta nos dias de Etan encontrou sua resposta no desfecho da história da redenção. O salmista perguntou, verso 49, que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? O Novo Testamento já responde a essa pergunta ao nos apresentar Jesus Cristo. Ele é o filho prometido de Davi, ele é o primogênito, ele é o mais elevado entre os reis da terra, ele é a testemunha fiel, ele é o rei cujo trono jamais será destruído. João viu isso. Este salmo, você vai ver que na sua Bíblia, que é uma pequena Bíblia de estudos, que quando ele fala do filho como primogênito, do filho de Davi, no verso 27, a sua própria Bíblia traz na nota de rodapé o que está em Apocalipse 1:5. E Apocalipse 1:5 é uma leitura desse versículo. Quando o Senhor se apresenta, quando ele diz que ele fala da parte de Jesus Cristo, verso 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o rei cujo trono jamais será destruído. Aquilo então que parecia fracassar na história da monarquia davídica encontrou o seu pleno cumprimento em Cristo. Por um momento também ele pareceu derrotado. Ele foi rejeitado pelos homens, humilhado pelos seus inimigos, coroado não com ouro, mas com espinhos, e aos olhos humanos as promessas de Deus pareciam novamente fracassar. Contudo, pela sua morte e ressurreição, Deus demonstrou que nenhuma das suas palavras havia caído por terra. O filho de Davi, o que ele está aqui falando não é apenas de Zedequias, ele está falando do filho de Davi, que vive para sempre, que reina para sempre e que garante para sempre o cumprimento de todas as promessas da aliança. Por isso o Salmo 89 continua falando à igreja de Cristo. Ele nos ensina que a fidelidade de Deus não deve ser medida pelas circunstâncias presentes, mas nós devemos avaliá-las à luz das promessas de Deus e não à luz das circunstâncias. O que não conseguimos compreender hoje será esclarecido na última etapa da nossa salvação, chamada consumação. E naquele dia, nós o veremos como Ele é. E seremos transformados à sua imagem. Nós o veremos vindo no céu com poder e grande glória. Então todas as nossas perplexidades chegarão ao fim. Então a providência de Deus jamais contradiz sua palavra, ainda que por algum tempo pareça fazê-lo aos nossos olhos. Enquanto aguardamos o cumprimento final de todas as promessas divinas, somos chamados a fazer o mesmo que o salmista fez.
Pare por um momento. O salmista não tinha resposta. Nós já a temos. Pare um momento e pense. Ao ressoar a última trombeta, talvez eu e você estaremos no túmulo, mas nós ouviremos. Hoje faleceu uma criança por quem nós orávamos e cujo drama acompanhamos desde o seu ventre. Benjamim, o filho da direita. Você lembra Benjamim, quando nasceu, foi chamado Benoni, filho da minha dor. Jacó disse, não, é filho da direita. Esse filho da dor do nosso irmão William Rafael, da nossa irmã Gesiane, foi chamado filho da direita. Ele nasceu, parece que desde os primeiros exames, estava estampado mais ou menos o plano de Deus. Ele nasceu e veio ao mundo apenas para sofrer e morrer. Eu estava pensando nisso hoje. Ele só sofreu e morreu. Seus pais o pegaram no braço por pouco tempo. Mas o que aconteceu com Benjamim? Ele cumpriu sua missão de ser um instrumento para moldar o coração dos seus pais e de toda a igreja que orou por ele. E Deus o recolheu. E naquele dia, eu estava imaginando hoje quando orava, quando o filho de Davi rasgar os céus, o Benjamim, esse bebê que nem entendeu o propósito da sua vida, que não passou pelo processo de conversão, mas passou pelo da regeneração. Isso é para outra conversa, mas você vai entender depois, você pode perguntar para mim. Ele vai ouvir o som da trombeta. Vai entender que foi convocado pelo rei para mais uma vez definitivamente reunir-se. E ele ressuscitará, não como um bebê, mas como um homem feito, maduro, perfeito. E eu fico imaginando seus pais chegando no céu ou na ressurreição e o encontrando quase sem reconhecê-lo. Mas talvez algo neles vai olhar, eles vão olhar e vão ver. Você é o Benjamim? Sou eu. Eu estou aqui. Porque ele ressuscitou. Então, nós precisamos, irmãos, mesmo no momento da dor mais insuportável, continuar confirmando, continuar esperando, continuar adorando, esperar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, porque o Deus que prometeu permanece fiel. E o rei prometido já veio. Ele é o filho da direita, porque ele reina à direita do Pai. Ele é Benjamim. Esse pequeno Benjamim recebeu a herança de Adão, é uma demonstração imperfeita do verdadeiro Benjamim que o redimiu. O rei prometido já veio, reina à direita do Pai, e voltará para consumar tudo aquilo que Deus jurou cumprir. Então, se ele prometeu e cumpriu até aqui, ele vai cumprir no final. Vamos orar? Senhor, louvamos-te pela tua palavra, que é poderosa para salvar a nossa alma. Que ela nos traga consolo e fortaleza. E ela também nos dê fundamento para aconselharmos e encorajarmos uns aos outros nos momentos de nossas aflições. Que o Senhor nos ensine a continuar clamando e nos fundamentar na tua fidelidade.
Nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui,